Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 3 minutos. Vamos começar falando de um assunto que sempre chama atenção, Paulo, que é a segurança pública. Os números de Foz do Iguaçu, uma cidade que outrora era conhecida pela sua violência. Quando se falava de Foz do Iguaçu, às vezes os números da violência ultrapassavam os comentários positivos das compras de cataratas do Iguaçu, e parece que esse cenário está mudando ao longo dos anos. Mocedo, você se refere especificamente a um momento em que os assassinatos aí atingiam majoritariamente adolescentes, né, menores de idade. Foi um período bem perverso da nossa cidade e você Sim. tem razão. Agora, recentemente, né, o governo divulgou o ranking das cidades mais seguras, produzido por uma empresa especializada em tecnologia e serviços do setor imobiliário, a MySide. Nesse estudo, Foz do Iguaçu teve em 2022, ou seja, no ano passado, o menor número de homicídios entre os médios e grandes municípios do Paraná. O levantamento é organizado com base em números do IBGE e também do Ministério da Saúde. Então, para a gente discorrer um pouco mais e avançar um pouco nesses números e também na realidade do serviço realizado pela Polícia Civil aqui, tanto para atender aí essas ocorrências, como também na elucidação desses casos, levando em conta as particularidades da nossa fronteira, né? Nessa cidade não tem como dividir, afastar essa realidade e esse cenário. A gente recebe aqui a delegada de homicídios de Foz do Iguaçu, Yane Cardoso do Nascimento, que vai conversar conosco ao vivo agora no programa. Bom dia, delegada Yane, seja bem-vinda ao programa. É um prazer tê-la, a gente agradece muito aí por ter conseguido conciliar a sua agenda para debater conosco aqui ao vivo esses dados, essa realidade de Foz do Iguaçu. Seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia aos ouvintes, e estamos aqui para debater sobre o tema, né, sobre esse ranking que foi divulgado aí, e estou aqui à disposição para o que vocês quiserem saber a respeito. Legal, a senhora nos contava que está no 7º ano em Foz do Iguaçu, né, dividindo aí entre as funções inicialmente lá no NUCRI e agora na Delegacia de Homicídios. Justamente, estou aqui em Foz do Iguaçu há 7 anos, cheguei em 2016, em julho. Inicialmente assumi o NUCRIA, que é a delegacia que lida com crimes praticados contra crianças e adolescentes, e então em julho de 2020 me veio o convite para assumir a Delegacia de Homicídios, onde estou até o presente momento. Legal, 2 áreas nevrálgicas aí, né? Ainda mais se tratando de uma cidade... bem distintas, inclusive. Delegada, no ranking, no estudo, né, que coloca aí as cidades mais seguras do Brasil, que traz todo esse panorama de dados, especificamente os dados relativos a Foz do Iguaçu e ao Paraná, eles são compatíveis com aquilo que a Polícia Civil recebe e lida diariamente com os dados oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública? Esses números batem? Olha, a redução que vem ocorrendo de homicídios em Foz do Iguaçu, ela é patente mesmo, né? Dá para verificar que vem sendo, havendo um decréscimo no número de homicídios ocorrendo aqui em Foz, tá? Em um comparativo, em 2009, eu não estava aqui em Foz ainda, nem na polícia eu estava ainda, mas foram cerca de 326 homicídios em Foz do Iguaçu no ano de 2009, né? Hoje, comparando os 3 últimos anos, 2020, no caso 2021 e 2022, nós tivemos em 2020 75 homicídios. Já em 2021, esse número baixou para 64 homicídios, e em 2022, nós fechamos o ano com 78 homicídios. Então, você veja que realmente está ocorrendo um decréscimo, né? 75, 64 e 78, comparado com 2009, né? Com os anos anteriores. Reforçando esses dados que a senhora nos traz, conforme esse ranking que acaba de ser divulgado, os números de assassinatos em 2012, ou seja, pegando esse período, esse trecho, esse percurso de 10 anos, nós saímos aí de 165 assassinatos em 2012 para 78 em 2022, o que dá uma redução de 52%. Justamente. A que se deve essa redução, na sua opinião? Olha, a redução da criminalidade
ela não tem um fator único, né? A gente sabe que tem uma prevenção ali primária, que vai atuar no campo de políticas públicas, né? Da implementação de políticas públicas, no caso, investimento em turismo, esporte, educação. Isso a um longo prazo vai acarretar, obviamente, na redução da criminalidade. Mas nós temos também aquela atuação mais imediata, que é o trabalho das forças de segurança pública, né? Essa ação integrada das forças de segurança pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos esses órgãos atuando no combate à criminalidade de forma integrada vai reduzir o número de homicídios, né? Bem, a curto e médio prazo. Por outro lado, esse mesmo estudo indica um aumento aí da violência, do que se chama, né, de violência contra a vida, de 2021 para 2022, ou seja, de um ano para o outro, onde foram de 63 para 78 homicídios aqui na cidade. Qual que é a explicação para esse Olha, fenômeno? Em 2021, nós tivemos aquele fato que foi a pandemia, né? Então, nós reputamos que o decréscimo, talvez em 2021, talvez tenha sido decorrente daquele período vivenciado por nós, que era um período onde havia aquela necessidade de ficar mais recolhido em casa, né? Então, pode ser decorrente desse fato, né? Mas a média é de praticamente 72 homicídios por ano. Muito bem. Esse ranking das cidades mais seguras, que colocou Foz do Iguaçu como uma das mais seguras no estado do Paraná, dentro dessa faixa dos 100 mil habitantes, mas o mesmo estudo traz aí dados que a gente pode conversar com o cenário nacional, né? Nós tivemos um índice aqui em Foz do Iguaçu de 14,3 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes em 2022. No mesmo período, outras dezenas de cidades, também com mais de 100 mil habitantes, tiveram índices menores, né? A gente cita aqui, só para ilustrar, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, com 2,3, Salto, em São Paulo, com 3,1, Várzea Paulista, com 3,5. Para a senhora, como agente da segurança pública, servidora pública, quais são os caminhos para reduzir ainda mais a criminalidade aqui em Foz do Iguaçu, para a gente chegar a patamares parecidos com essas cidades que citamos? Olha, sem sombra de dúvidas, o índice de elucidação, né, você dá uma resposta de que praticou um delito, haverá uma punição, isso, sem sombra de dúvidas, auxilia muito na redução da criminalidade. O nosso foco inicial foi justamente esse. Vamos trabalhar com o quê? Com a resposta, com a responsabilização criminal daquele que praticar o delito. Então, o foco inicial foi esse, de forma que nós tivemos, em 2020, um aumento para 70% de crimes elucidados, né? Posteriormente, esse número aumentou para 75% e encerramos 2022 com 73% de crimes elucidados, né? O que é uma resposta, considero eu, bastante expressiva nesse contexto. Então, o objetivo ali inicial foi esse. Vamos trabalhar dando uma resposta, tirando aquele indivíduo que praticou o crime das ruas, né? Então, o objetivo inicial foi esse ponto, né? Trabalhando com a delegacia de homicídios, com investigadores, com servidores, né? Que eles estão ali naquela lida há muito tempo, há 10 anos, são profissionais capacitados para realizar aquele fato, né? Comprometidos com a investigação, e essa resposta foi positiva nesse sentido, né? De dar resposta criminal, de prender aquele indivíduo, de tirá-lo do convívio social. Então, isso, sem sombra de dúvidas, auxilia na redução do número de homicídios. Atualmente, estamos focando agora, para reduzir o número, em realizar trabalhos preventivos, né? Uma polícia mais preventiva também, e não apenas a polícia repressiva, que é ali investigando o crime e dando a resposta. Vamos trabalhar agora na prevenção para que o homicídio não ocorra. É esse o objetivo agora inicial, né? Já estamos realizando operações de saturação aqui em Foz do Iguaçu, que é justamente focando naqueles bairros onde há um índice maior de criminalidade, para que realizemos abordagens de indivíduos suspeitos, para que busquemos efetuar cumprimento de mandados de prisão e realizar também o trabalho da Polícia Judiciária, que é o trabalho de investigação. Muito bem, a gente vai avançar nesse tema que a senhora tocou e antecipou, mas antes eu gostaria de lhe perguntar, em linhas gerais, quais são as motivações
desses crimes, desses assassinatos ocorridos aqui em Foz do Iguaçu, aquelas principais, né, que dominam aí Olha, está bem diversificado. Não dá para falar que Foz do Iguaçu o número maior de homicídios é decorrente de tráfico de drogas e contrabando, por exemplo. Né? A gente tem tido número de feminicídios, a gente tem 4 feminicídios já no corrente ano, o que preocupa um pouco também esse fato, né? São 4 homicídios já, feminicídios na verdade. Nós temos homicídios praticados em decorrência de vingança, por exemplo, a vítima em tese teria praticado um crime de furto e recebeu essa vingança aí, né? O indivíduo foi e praticou o delito, matou o suposto autor do furto. Nós temos homicídios decorrentes de uma briga em bar, por exemplo. Né? Então está bem diversificado. Não dá para falar que a maioria é ligada ao tráfico de drogas. Não dá para dizer também que a localização geográfica de Foz do Iguaçu, aqui na fronteira com o Paraguai, continua sendo determinante a influenciar esse número de assassinatos na cidade? Não, porque a diversidade está muito grande de homicídios. A motivação. Estou referindo-me à motivação dos delitos, né? Certo. Então, o feminicídio, por exemplo, nós tivemos 4, né? É algo que também a Delegacia da Mulher trabalha nesse contexto visando impedir que o crime ocorra, que esse feminicídio ocorra, ministrando palestras, cursos para mulheres, para compreender o contexto de violência doméstica, né, para que ela se perceba vítima de violência, porque o que a gente observa é que muitas mulheres ainda elas não percebem, elas não se colocam na condição ainda de vítima, ou seja, elas nem sabem que estão sofrendo ali uma violência. Né? Eu trabalhei um tempo em Delegacia da Mulher e pude perceber isso. Né? À medida que, quando a gente ia ouvir a vítima, ela acreditava que um xingamento, por exemplo, uma injúria proferida contra ela, aquele tratamento, aquela violência psicológica, não configurava uma violência doméstica. Então a gente começava a perceber que ela não compreendia o ciclo da violência doméstica. Então tudo isso é um fator que a gente está avaliando e procurando meios de reduzir. Né? Obviamente que a violência doméstica ela é algo muito estrutural, né? Decorrente de todo o machismo, de toda a sociedade que a gente vive, é algo que já vem muito enraizado. Né? Mas a gente procura meios para solucionar agora. Né? E não tratando através de educação nem nada. Não, o objetivo é qual é a forma principal, imediata, para a gente conseguir combater a criminalidade. O número de feminicídios, por exemplo. Certo. É uma violência que está extrapolando, porque muito se dizia antigamente, doutora, que aqui em Foz só morre quem deve. E não é uma realidade como a senhora acabou de falar. Às vezes, de uma situação de momento ali, a pessoa pode sacar de uma arma, sim, puxar. E a senhora sente, por exemplo, a população mais armada em Foz do Iguaçu do que outros locais do país, pela sua experiência de já ter passado por outras cidades do Paraná? Olha, eu, na Delegacia de Homicídios, é o primeiro que eu estou atuando aqui, né? Não acredito que tenha necessariamente a ver com essa questão, tá? Esses homicídios que nós temos observado aqui, tivemos homicídios praticados com arma branca, por exemplo, né? Não necessariamente ligado só a uma arma de fogo. Teria uma proporção desses crimes praticados com arma de fogo e arma branca? Temos sim a proporção. Não tenho aqui o número exato para lhe fornecer agora, mas o disparo de arma de fogo ele supera e muito. Muito bem. Mas a senhora vinha respondendo... Mas nós observamos justamente isso, né? Que há muitos delitos que, se o indivíduo realmente, naquele calor da emoção, ele para um pouco para refletir, ele não pratica o delito. Né? É o que ocorre, por exemplo, em brigas de bar. Né? Trânsito. No trânsito. Né? Nós tivemos em 2022 aqueles 2 indivíduos que, depois de uma discussão em uma boate aqui de Foz do Iguaçu, acabaram perseguindo e matando 2 jovens, né, no acidente de trânsito. Né? Colidiram o veículo e elas vieram a óbito. Então, são homicídios que poderiam e deveriam ser evitados. Né? Certo. Mas que, de qualquer forma, é dada uma resposta do Estado. Então, eu reputo que essa resposta que tem que informar, olha, o crime não compensa de forma alguma. Essa é a mensagem? É a mensagem. Se praticou, vai ter uma resposta.
e a altura, né, que é a responsabilização criminal, que é efetuar o encarceramento do indivíduo. Delegada, a senhora comentava sobre os feminicídios aqui em Foz do Iguaçu. Neste ano tivemos 4, né, registrados. Esses assassinos de mulheres desse ano estão todos presos? Ou foram presos no momento? Olha, nós temos... Como é que funciona? A Delegacia de Homicídios, ela atende todo o local de morte, né? Quando não é ligado alguns a trânsito, é a subdivisão que atende. Mas, em regra geral, a Delegacia de Homicídios atende todos os locais de morte. Quando acontece um local de morte de mulher, por exemplo, e verificado que foi praticado num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, essa investigação ela passa a ser conduzida pela Delegacia da Mulher. Nós, este ano, a Delegacia de Homicídios, ela apurou 2 feminicídios que aconteceram porque foi algo com a maior repercussão, que foi o de janeiro do corrente ano, que foi em 3 de janeiro, né, que ocorreu na Vila A. Aquele homicídio, ele está foragido, o autor, né, ele executou uma ex-mulher com quem ele teve um relacionamento e o indivíduo que estava com ela. Então, a investigação foi finalizada, concluímos, demonstramos a motivação, já houve, inclusive, denúncia pelo Ministério Público e foi expedido também a prisão desse indivíduo, o mandado de prisão. Infelizmente, ele continua foragido, né? O nome dele, inclusive, já está incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, que a Polícia Civil representou por isso e o Judiciário deferiu, tá? E teve o do esquartejamento, daquele triplo homicídio, aquele indivíduo, né? Cidade Nova. Foi apurado também pela Delegacia de Homicídios. Ele se evadiu de Foz do Iguaçu à época e foi representado pela prisão dele. E ele foi localizado em uma cidade de Santa Catarina. E no momento da prisão ele veio a entrar em confronto com a Polícia Militar e veio a óbito, né? Quanto aos demais, quanto a um outro feminicídio, a mulher, ele teria executado a mulher, né, assassinado a mulher e na sequência cometeu suicídio. E e o 4º feminicídio do ano, os 2 vieram a óbito. É uma investigação que está sendo finalizada pela Delegacia da Mulher, então não consigo fornecer maiores detalhes, mas certo. De acordo com o que já obtivemos, né, em conversa com a delegada da Delegacia da Mulher, essa vítima de feminicídio veio a óbito e o autor também. Muito bem. Delegada, a senhora tocou rapidamente, o Moacir abriu a nossa entrevista lembrando desse momento fatídico da cidade em que muitos jovens, adolescentes, menores de idades eram assassinados aqui em Foz do Iguaçu, que parece não ser a realidade desse momento. Qual que é a faixa etária desses assassinatos hoje? A senhora teria uma visão geral para nos apresentar? Os jovens continuam sendo maioria? Isso mudou? Como é que está essa situação? O índice, a faixa etária da vítima varia de 18 a 39 anos de idade. É essa média que nós temos. Ainda é jovem, né? Mas não é menor de idade, né? Masculino predominantemente, assim, muito. De mulheres na questão do feminicídio. Sempre feminicídio. Ou seja, elas são... a maioria esmagadora. É quando é morte através exatamente, no contexto de violência doméstica e familiar. E tem esses jovens da faixa etária assim, mais baixa, de 18 a 20 anos, em que circunstância, em geral, eles são mortos, assassinados, delegado? Em uma relação decorrente de tráfico de drogas. Nós temos, né, não tem como falar que não existe, porque a gente vive em uma região de fronteira e tem ainda essa questão de homicídio ligado a tráfico de drogas e a contrabando. Então fica nesse contexto. Incide muito. Nós temos também homicídios decorrentes de briga em razão de um conflito, olhou para a mulher do outro e não gostou. Tem também nesse contexto, tá? Muito bem. A senhora citava aqui que o índice de solução de crimes, de assassinatos, aumentou bastante. Hoje, de cada 10, segundo as suas informações, 7 são elucidados,
né? E aí a gente tem todo um processo, né, da condenação, cumprimento da sentença. Qual que é o retrato da cidade em relação a isso, né? Essa parte que já está a partir da polícia, né? Elucidou, essas pessoas têm ficado presas. Então, há outras medidas sociais depois disso que podem resultar aí numa situação de não aprisionamento dessas pessoas? então, né? e quanto a esse número, eu já não vou poder te informar, né? O número de condenações, que aí tem que ser feito um levantamento pelo judiciário, né, para fornecer esses dados, né? Quanto a esse dado exato, eu não vou saber te informar. Certo. Mas certamente que o trabalho de ressocialização com o preso, que já é a prevenção terciária nesse caso, ela também é importante na redução da criminalidade, né? Aquele indivíduo que ele fica encarcerado por um tempo, ele tem que, quando for posto em liberdade, ter meios também para que não reincida no crime, né? Para que não cometa um novo crime. Ressocialização é uma aliada ao combate à criminalidade. Sem sombra de dúvidas, né? E nesse... de inserir aquele indivíduo no meio social, para que ele possa conviver dessa forma, né? A senhora citou aí, desenvolvendo um pouco aí esse contexto, a questão dos jovens que são assassinados dentro de um contexto de tráfico de drogas, e aí as questões aqui da nossa fronteira. E o peso social nisso, delegada? Na provocação desses homicídios, desses assassinatos, a segurança pública deve caminhar aliada aí a políticas sociais, na sua opinião, na sua experiência de delegado? Então, justamente isso. A implementação de políticas públicas, né, as ações sociais, elas é o trabalho da prevenção, é a prevenção primária no combate à criminalidade. E ela demanda tempo, ela leva tempo para que ela interfira e ela seja ali algo visível na redução da criminalidade. Não é algo que seja tão rápido, né? Mas ela tem que ocorrer, ela precisa ocorrer para que haja uma diminuição do número de crimes, como um todo, né? E, obviamente, quando se reduz um crime de roubo, um crime de tráfico, um crime de contrabando, você vai atuar diretamente na redução do número de homicídios, né? Então, é um trabalho, eu diria que são prevenções que andam atreladas, em conjunto. Não tem como ser um fator único que vai contribuir para reduzir o crime. Entendi. Né? Então, se investe em turismo, vai ter maior empregabilidade também. Vai haver uma redução no número de homicídios. Se investe em esporte, da mesma forma. Cultura, são todas áreas. Cultura, aí educação, tudo vai influenciar na redução. Para tirar o cidadão dessa linha do crime, né? Justamente, mas o nosso foco, porque o trabalho de prevenção primária, ele não é rápido, ele demora, ele demanda um tempo, ele precisa de ter um longo tempo, uma longa atuação para que ele venha refletir na redução. Né? Aí o que nós fazemos atualmente não dá para esperar. Não dá para ficar esperando a prevenção primária. A gente tem que atuar imediatamente naquela redução, no número de redução, porque a gente sabe que é preciso. Então, é o trabalho aí, na verdade, que vai inserir uma ação integrada das forças de segurança para combater o crime. Delegada, a gente sabe que a Polícia Civil do Paraná tem um disque denúncia. E aqui em Foz do Iguaçu, a população tem colaborado com o trabalho da polícia, tem feito as suas denúncias, é um volume condizente com o trabalho? Nós recebemos algumas denúncias, sim, sobre homicídios. Gostaríamos de receber mais, inclusive, tá? Porque é muito importante que a população também contribua, né? Não é um trabalho único. A população ela precisa falar também, né? Não existe um crime perfeito, um homicídio perfeito. Sempre tem uma testemunha, sempre tem alguém que tomou conhecimento. Né? E a população, no contexto que ela vive, em uma sociedade, ela tem que contribuir também. Né? E comparecer à delegacia, nós temos hoje, hoje não, né? Há muito tempo já, a possibilidade dos depoimentos sigilosos, né? Onde a qualificação do indivíduo não é fornecida. Então, isso é importante e a população precisa contribuir também para essa melhoria. Né? Mas os números, nós recebemos denúncias, mas seria interessante receber bem mais. Né? Esses números seriam mais pelo disque denúncia, por telefone, do que pessoalmente as pessoas procurando a delegacia. Procuram também. Nós recebemos denúncia pelo WhatsApp também da delegacia, através do 181 recebemos denúncia.
né, ele entra em contato com o investigador, com o agente de polícia judiciária, né, entra em contato na rua também, quando encontra, comentam sobre o delito, mas eu reputo que a população também tem essa parcela aí de responsabilidade, tá, e que deve contribuir na elucidação do crime também. Muito bem. Acho que um fator determinante nisso é o medo, né? As pessoas têm medo de se pronunciar e tal. Tanto presencialmente ou o Disque Denúncia, como o Moacir se referiu, quando a pessoa pede esse anonimato, ele é garantido, ele é sigiloso 100%, não há nenhum risco de identificação dessa pessoa. A lei determina que não se tem acesso àquela qualificação do indivíduo. É segura, ela pode fazer a sua denúncia. Apenas delegado, judiciário e Ministério Público, né? Então, a gente orienta a população nesse sentido, quando chega à delegacia e fica com receio. Embora haja esse receio quanto a prestar o depoimento, que a gente compreende, eu compreendo perfeitamente, Sim. Entendeu? Mas os nossos números não mostram que testemunhas estão sofrendo uma retaliação em decorrência disso. Certo. Inclusive, um dos casos mais recentes que a senhora citou aqui, lá da Vila C, aquele crime brutal, horrendo, né? Uma testemunha ajudou muito na elucidação do caso, né? Ou seja, a primeira informação partiu dela. Justamente. Se ela não tivesse essa disposição em ajudar, seria mais difícil, talvez mais lento a resposta. Justamente a contribuição da população, ela vai auxiliar também na resposta mais rápida ou demorada. Entendeu? Porque todo crime, ele tem uma forma diferente de investigação. Né? Tem uns que demandam um tempo maior para que a gente chegue à autoria. E outros acontecem, a elucidação já é bem rápida. A resposta consegue ser mais rápida. Ontem, na madrugada, tivemos a morte de um empresário aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Já tem alguma pista do suspeito? As câmeras foram identificando o crime em si, mas com relação ao trabalho da polícia? Nós temos já a linha de investigação, já está bastante avançada a apuração desse delito. Assim como o que ocorreu na quarta-feira. São crimes que já temos uma linha de investigação e que já está com bastante avançado. Delegada, a senhora citou que um primeiro momento do seu trabalho à frente da Delegacia de Homicídio foi tentar fazer aumentar esse percentual de elucidações, que a senhora considera razoável, acima de 70%, de 10 assassinatos, 7 são elucidados, e a segunda parte do trabalho é mitigar o crime, a criminalidade com ações preventivas, né? Eu lhe pergunto sobre a estrutura da Polícia Civil, mais especificamente da sua Delegacia de Homicídios. Número de policiais, viaturas, equipamentos de tecnologia, qual que é o panorama, qual que é o contexto que os policiais, aí, vocês servidores públicos, dispõem, se há demandas ainda necessárias aí que precisam ser atendidas à delegacia para ampliar esse trabalho, para deixar ele mais eficiente? Esse trabalho a prevenção, as operações de saturação, né, que é o trabalho preventivo da polícia, ela está sendo feita em conjunto, né? Então, é a Delegacia de Homicídios atuando e a subdivisão também, a 6ª subdivisão de Foz do Iguaçu, em conjunto. Toda e com a Polícia Civil. Militar também. A Polícia Militar também está auxiliando nessa operação também. É em conjunto, na verdade. Muito bem. Delegada, da nossa parte, acho que a gente já perguntou tudo que a gente queria perguntar para a senhora nos trouxe aí todas as informações. Algo a mais que queira apresentar, alguma informação a mais, algum dado a mais que queira colocar aqui para a gente finalizar a nossa entrevista, delegada Yane? Ponto que debatemos sobre o fato, né, expondo aqui estatísticas, e reputo que o ponto principal e que eu quero deixar claro que a Polícia Civil é importante essa atuação para a Polícia Civil, é o que já foi mencionado pelo Marcos. Moacir, desculpa. Tem um problema. Quanto à questão de denúncias, da contribuição. Né? Isso é muito importante. É um fator muito primordial para que a gente consiga avançar mais ainda. Não apenas denúncia, mas a contribuição mesmo positiva, efetiva, em comparecer à delegacia e relatar o ocorrido. Muito bem. Em casos de denúncia, para aquelas pessoas que ainda não tenham
ou não terão essa disponibilidade de ir até a delegacia, qual que é o canal mais fácil de chegar à Polícia Civil para prestar alguma informação relevante, delegada? Nós temos um 181, que pode ser feita a denúncia. Gratuito. Exatamente. Inclusive, na Operação Saturação, nós vamos divulgar também folders e também cartões com o WhatsApp da delegacia para que indivíduos efetuem a denúncia, né? E aí é garantido, nesse caso, o anonimato dessa identificação, né? Não vai ser divulgado o indivíduo que efetua. Então, todo esse trabalho, por isso que nós mencionamos aqui, que esse trabalho agora que vamos priorizar, que é a prevenção, que é o trabalho preventivo, né? A Polícia Judiciária, nesse caso, atuando de forma preventiva no combate à criminalidade, nós vamos fazer também o trabalho da Polícia Judiciária, de investigação. Nós vamos atuar quanto a isso. Né, que o determinado homicídio que ainda se encontra em elucidação, nós vamos aproveitar esse contexto aí para conversar com a população também. E para distribuir esses folders, todo esse documento, para que eles se sintam encorajados para fazerem denúncias. E o objetivo não vamos descansar enquanto não houver uma redução de criminalidade naqueles pontos onde observamos que está havendo um maior índice de homicídios. Hoje teria um mapa desses pontos com maior preocupação e que estão aí no radar da Polícia Civil? Sim, nós temos 3 lagoas que vamos atuar, Morumbi também, e temos Porto Meira. Inicialmente vamos atacar esses 3 pontos, atacar entre aspas, né? Sim. Vamos priorizar esses 3 pontos, tá? Para que a gente consiga realmente conter a criminalidade naqueles locais. A senhora trabalha em dois segmentos que são espinhosos na cidade. Começou no CRIA, né, envolve vítimas, crianças, agora está na homicídio. Tem algum caso emblemático, pessoalmente, para a senhora como servidora pública, que lhe marcou, que tenha lhe chamado muito a atenção, mesmo com a sua experiência nessa área? Sempre tem aqueles que a gente fica, né, pensando sobre o ocorrido e imaginando a brutalidade, né, a coragem que aquele indivíduo teve em praticar aquele delito. Teve um que foi um bebê de menos de 1 ano, acho que estava com 11 meses, foi em 2022, acredito eu que foi em agosto, aproximadamente agosto, setembro de 2022, que veio a óbito em decorrência do espancamento, né? Ele era uma menina, na verdade, que era agredida pela mãe e pelo padrasto. E em uma das agressões praticada pelo padrasto, ela veio a óbito por traumatismo craniano. Então é um fato que choca, né? Deveras, não tem como. Que você fica imaginando, né, o sofrimento de uma criança que não tinha nem a quem se socorrer, não tinha nem como pedir socorro, né? Mas a investigação foi efetuada e os indivíduos estão presos pelo fato, tá? E os 2, inclusive, né, foi tortura e homicídio, nesse caso. E tivemos também um do triplo homicídio, né, com os corpos esquartejados. Terrível. Que são os que mais chocaram. Obviamente que todo homicídio você... É terrível, né? É uma vida, né? Todo homicídio vida, você... Né? E justamente, todo homicídio ele é relevante, né? É preocupante que ele vai estar lidando ali, com o bem jurídico tutelado, mas importante do ordenamento jurídico, né? Que é o direito à vida. Então todos chocam, mas tem alguns que deixam a gente mais consternado. E a senhora, como mulher, uma sensibilidade muito maior, também deve ser mais difícil, às vezes, quando é chamada para esses locais de crime, uma preparação especial, doutora? Eu acho que a gente acaba se blindando, eu acho que é até natural, porque a gente tem que preservar também a saúde mental, né? Senão a gente acaba se prejudicando também. Então eu acho que talvez o organismo já até faça esse papel, né? Mas, obviamente, temos feminicídios também que chocam, né? Porque a gente observa que geralmente é quando a mulher põe fim ao relacionamento, né? Que o crime ocorre. Então, é algo que, para a mulher também, você fica imaginando, e todo o contexto social, né? Todo esse machismo, patriarcado que a gente vive, né? Então, quando a mulher resolve colocar um ponto final na relação...
acontece o delito. Então é um fato que também preocupa a gente e que nós procuramos também realizar trabalhos de prevenção através da Delegacia da Mulher, conforme já foi mencionado, né, que é importante que a mulher perceba o que é um ciclo de violência doméstica. Se a mulher ficar atenta para o ciclo, ela vai perceber que ela é uma vítima e que é uma vítima em potencial do feminicídio. Né? Porque toda a violência doméstica, se você observar, ela vai ocorrer ali a fase inicial, que é o ciclo da violência, que é o encantamento, né? Vem a fase da tensão, com brigas aumentando, vem a fase da agressão e a fase do arrependimento. Só que tudo volta a ocorrer. Ele se diz arrependido e volta à fase do encantamento, depois começa a tensão novamente e a agressão. E o arrependimento. Então, é um ciclo que é interminável. Então, se a mulher começar a notar e a observar, ela vai perceber que ela está sendo vítima de violência doméstica. E ela tem que... E reconhecer também como vítima, e que não é vergonhoso isso. Porque talvez algumas mulheres elas tenham dificuldade em reconhecer esse fato, em virtude da sociedade exigir esse papel feminino na construção de uma família e de filhos, né? Então, quando ela constrói isso e de repente vê que não era nada do que ela imaginava, pelo contrário, é um terror aquilo, ela tem uma dificuldade em admitir, como se ela tivesse fracassado quanto a esse papel. Né? Então é difícil para a mulher também, para algumas, admitirem que são vítimas de violência justamente por isso. Né? Só que elas precisam pedir apoio. Temos o CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, que ela pode procurar, ainda que não queira registrar um boletim de ocorrência, ela pode procurar relatar o fato e ser informada. Né? Mas um fator importante é relatar que, tanto nos feminicídios de 2022, que foram 3 ao total durante o ano de 2022, quanto ao ano de 2023, que temos 4 feminicídios, as mulheres não tinham medida protetiva de urgência. Algumas não tinham sequer registro de boletim de ocorrência contra os companheiros, tá? E a que tinha não deu andamento, apenas registrou o BO. Então você veja como é importante também que a mulher registre a ocorrência e que ela peça uma medida protetiva de urgência, para garantir a integridade dela. Muito bem. Importante toda essa sua informação e esse chamado, né, a responsabilidade. Quem deve ser culpabilizado, inclusive juridicamente, é o agressor, né? Quem comete essa agressão, justamente, essa violência, né? E não a mulher, né? E a mulher tem, como a senhora citou, vários caminhos aqui na cidade que oferecem ajuda e proteção. Justamente, para ela perceber, inclusive, que ela está sendo vítima e que ela precisa de apoio também. E que outras mulheres também apoiem, ao invés de apenas criticar, entendeu? Porque o que a gente observa, aí você pode perguntar, mas como é que a delegada sabe que a mulher que não registrou BO era vítima de violência doméstica? Né? Alguns fazem um questionamento, através de familiares, de amigos, porque ela pode não contar à polícia, mas ela vai contar a um amigo que está ocorrendo ali na casa dela. Ela não vai contar tudo, obviamente, né? Ela vai contar aquilo que ela reputa que não seja tão vergonhoso, mas ela vai contar. E através de amigas, a melhor amiga que a gente ouve, ela relata, olha, ela contava para mim que era vítima de violência doméstica, que ele agredia, que ele sufocava, que ele não deixava ela olhar para o lado porque tinha ciúmes demais. Então, tudo isso a gente consegue apurar e ver realmente que havia um contexto de violência doméstica ali. Certo. Delegada Yane, muito obrigado. Tenha um bom dia. Voltaremos aí aos assuntos e vamos lhe convidar aí para debater mais a segurança pública, as ações aí não só da Delegacia de Homicídios, mas também ampliando para esse leque da segurança pública. Obrigado mais uma vez, tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço e estou à disposição. Marco Zero, onde tudo começa.